uma frase de sensibilização para nós podermos estar refletindo. Vamos aí apresentar as habilidades essenciais do terceiro bimestre, ok? Explorar habilidades em atividades para compreender e produzir roteiros de estudo, tá? Então, hoje nós vamos fazer esse movimento de estar apresentando algumas teorias para poder entender um pouco melhor como as habilidades podem ser desenvolvidas aí nas atividades, ok? E preencher o formulário de avaliação em presença. Esse livro, que consta a taxonomia de objetivos educacionais, é um livro que ela traz a taxonomia de Bloom, né? Então, ela é bem utilizada na educação, né? E nós vamos estar vendo um pouco sobre, né, a taxonomia e também a taxonomia revisada, né, que ela teve uma alteração conforme foram passando aí o tempo, né? Então, nós vamos estar vendo essa taxonomia revisada, ok? Eu trouxe aqui para vocês também algumas indicações de leituras baseadas aí no tema da nossa TPC de hoje. Então, vocês pediram, né, na devolutiva do formulário, que tivessem aí indicações, né, de alguns materiais, de leitura. Então, nós trouxemos aí, por exemplo, esse primeiro livro, que é Sugestões Didáticas de Ensino de Sociologia, é um livro fantástico, que ele traz aí, no seu sumário, por exemplo, métodos e técnicas de pesquisa sociológicas aplicadas ao ensino médio, né, ele traz experiências didáticas de sociologia, então, tem até exemplos de algumas didáticas, tem a questão dos partidos políticos e Estado moderno, juventude política no Brasil, movimentos sociais, né, educar e transformar, discriminação étnica, grilhões culturais, os sentidos do trabalho em diferentes sociedades, sugestões didáticas, Susan. Susan, você me ouve? Oi, pode falar. Sim, estou ouvindo. Só volta a fala, por favor, porque o áudio ficou fragmentado, travou. Em qual parte? De toda essa parte aí desse slide agora, por favor, dessas indicações. Ok, obrigada, Paulo. Bom, Nada. pessoal, o computador, às vezes, ele está dando umas atualizadas aqui, e ele sozinho está atualizando, então, está cortando um pouco o áudio, tá? Então, eu peço desculpas, mas é um problema técnico do notebook aqui. Então, voltando aqui, o livro Sugestões Didáticas de Ensino de Sociologia, ele vai trazer métodos e técnicas de pesquisas sociológicas aplicadas ao ensino médio. Ele vai trazer também experiências, né, aí no processo de didática no ensino de sociologia. Ele vai trazer partidos políticos e Estado moderno, juventude política no Brasil, movimentos sociais e direitos humanos, discriminação étnica, os sentidos do trabalho em diferentes sociedades e sugestões didáticas, Taylorismo, Fordismo e Toyotismo e os processos de trabalho no capitalismo. Então, isso é um pouco do que ele traz. Na verdade, o sumário é bem maior do livro, né? E é um livro fantástico para vocês poderem estar aí estudando, né? Tendo aí uma autoformação nesse processo de ensino de sociologia, né? E os processos de sugestões didáticas. Tudo bem? Temos aí também este outro livro, Conhecimento e Imaginação, Sociologia para o Ensino Médio, também é um outro livro que traz muita coisa bacana, tá? História na Sala de Aula, Conceitos e Práticas e Propostas, tem uma parte aí de participação do Leandro Carnal, tem outros autores também, não é só feito por um autor, né, assim como todos estes livros, tá? Tem didáticas e práticas de ensino de história. Esses são indicações de leitura,
tá? São livros aí que tanto professores sugeriram, quanto também, né, no caso da sociologia, né, que eu tenho um pouco mais de conhecimento, que eu também já li esses livros, ok? Bom, continuando aqui, então, nós tivemos aí a devolutiva do formulário, vocês colocaram como sugestões de temas, cultura e cultura de massa, consumo e consumismo, o movimento feminista, violência contra a mulher e formação para o acesso ao Classroom. Então, sobre cultura e cultura de massa, né, nós temos aí alguns autores que, né, podemos estar trabalhando, e um deles que é o consumo e consumismo, até vinculado a isso, né, e também tem a questão do Zygmunt Bauman, né, por exemplo, né, o Vida para Consumo, esse livro dele é fantástico também para poder estar trabalhando, assim como outros autores, né, então vocês vão ter aí também o Adorno, né, um pouco voltado também para a parte da filosofia, então, assim, esses temas, mais à frente, né, nós vamos estar tentando trabalhar, tá? Nosso tempo não é muito longo, é um tempo curto, né, nós vamos estar também alterando algumas questões da TPC, mas nós vamos tentar aí abordar estes temas da melhor forma possível, né, com a qualidade que eles tanto necessitam. Nós temos aí também, então, sobre a formação do Classroom, eu trouxe aqui para vocês do nosso canal, né, do DERP na TV, que foram a live dos meninos, né, da tecnologia, dos PCNPs de tecnologia. Então, o Marcos e o Fernando fizeram uma live, né, ontem, no dia 27/7, específico para o Google Classroom, e nós tivemos a live também da aprendizagem remota no dia 20 de julho, que também está disponível no nosso canal. Então, se não deu, né, para os professores, né, para vocês assistirem, vocês podem estar acessando o canal e lá vai estar, né, disponível para vocês a gravação dessas duas lives, ok? Aqui eu trago para vocês algumas indicações de site, tá? E nessas indicações de site, agora eu vou mudar um pouco aqui o compartilhamento da minha tela, para vocês poderem vê-lo por completo. Deixa eu só mudar aqui um pouco. E eu poder mostrar para vocês o site. Tá aparecendo, Paula? Susan? Oi? Ainda não. Deixa eu tentar fazer de novo aqui o processo. Agora está aparecendo? Está aparecendo o slide, indicações de site. Isso, obrigada. Bom, pessoal, então nós temos aqui a indicação do Dicas Google para Educação, eu já foi indicado esse site na TPC anterior, eu vou abrir aqui um pouco só para mostrar para vocês a plataforma. Então, ele traz aqui, né, as ferramentas do Google, né, e como, às vezes, utilizá-la, né, para a educação, né, então ele traz dicas, estratégias, os próprios aplicativos do Google, né, então é um site bem bacana aí para vocês, como criar, ó, né, então, bem bacana para quem aí gostaria de aprender mais, né, sobre as ferramentas que o Google traz para a educação, ok? Nós temos também Google Artes e Cultura. Este é um site que ele vai trazer voltado mais à questão da arte, né? Mas, muitas vezes, em história, né, ou até mesmo em sociologia, nós fazemos essa análise de imagens, né? Então, aqui ele traz galerias de todo o mundo, né?
onde vocês podem estar acessando, por exemplo, o aluno pode estar acessando, né, e ele vai estar em inglês, mas aqui tem para traduzir com o Google, e aí ele vai trazer aí todas as informações das obras de arte, das exposições, e é um site, então, bem bacana também para estar explorando. Nós temos aqui dicas de materiais didáticos para a sociologia, que foi uma dos pedidos aí de vocês. Então, esse site, Café com Sociologia, ele traz materiais didáticos, dicas, né, de materiais para vocês poderem estar trabalhando. Então, tem o Capital de Marx em quadrinhos, tem simulados, né, algumas questões, mapas conceituais, temos também aí, por exemplo, slides de conteúdo de livros, podcast, tem dicas de atividades e como organizar um seminário, enfim, tem bastante coisa aqui bem bacana também, né? Esse Café com Sociologia ele foi feito por um professor, né? Então, ele traz aí um conteúdo bem legal. Temos também Crie Jogos, Histórias e Animações, o Scratch. Ele vai trazer, então, se você colocar no Comece a Criar, vocês vão poder aí, ou os alunos, né, produzirem animações, tá? Então, eu ainda não testei essa plataforma, tá? Mas é uma dica aí para quem tem curiosidade, quer explorar mais. Parece bem simples, na verdade, eu ainda vou tentar mexer com isso, né, quando der um tempinho, mas assim, é uma sugestão para vocês a mais, tá bom? Nós temos também Desvendando Vale com Ciências Humanas. Então, esse site é um site que ele vai trazer um jogo, né, das ciências humanas. Ele foi feito pela Diretoria de Ensino de Miracatu, ok? Então, se você clicar aqui em jogar, ele vai vir com toda uma introdução, e aí vão ter as atividades, né? Tem umas músicas de fundo bem bacana aqui também, que foi feito por essa diretoria de ensino, e que também vale a pena estar explorando aí. Temos o Museu Afro Brasil, que também já citei na TPC anterior, mas eu não cheguei a abrir o site. Então, eu vou abrir só para vocês ver como funciona um pouco, né, a dinâmica do site. Então, nós temos aqui programação, e aí nós temos dentro desse site como explorar, por exemplo, o museu, né? Então, nós temos, por exemplo, as salas que o museu ele pode aí comportar, né? As obras, as exposições, os documentos. Então, é um site bem bacana aí, que também depois traz uma visualização, né? Se vocês quiserem, em 3D, que pode, por exemplo, visitar o site como se vocês estivessem lá dentro, os alunos estivessem lá dentro do museu, ok? Povos indígenas também foi uma indicação da semana passada, mas eu vou só mostrar para vocês quanto é bacana esse site. Esse site, ele vai trazer todos os povos, né, que habitam aqui o Brasil. E aí, dentro disso, nós temos os estados, por estado, e tem o número, né, que nós temos no estado de São Paulo. Se eu clicar aqui, nós temos esses, né, e a ligação que eles têm também entre eles. Né? Então, é bem bacana para poder estar fazendo uma análise com os alunos, para eles poderem estar investigando algumas coisas, né, fazendo comparações. No Amazonas tem 61 povos, né, então, assim, é um conteúdo bem rico. E se eu clicar dentro de um dessas denominações aqui, vamos clicar aqui no Canmari, vai aparecer tudo sobre, né, esse povo. Nós temos aqui a língua e a localização, demografia, histórico, o tempo, né? Então, nós temos, assim, muita informação sobre
cada povo indígena. E nós temos também aqui, ó, em cima na barra, né, direitos, então tem toda a questão da Constituição e dos direitos dos povos indígenas, políticas indigenistas, as terras, né, então, assim, é um site bem rico para quem está trabalhando com o tema, né, ou vai trabalhar, ok? E temos mais voltado, né, talvez para uma sexto ano, né, porque histórias indígenas são animações curtas sobre um pouco da história dos indígenas. Então, nós temos aqui algumas animações, né, que vem os vídeos para as crianças aí estarem introduzindo aí já também no nosso assunto, no nosso tema aí, né, tão importante no Brasil, ok? Deixa eu voltar aqui a minha apresentação, para eu poder... Deixa eu mudar aqui só um momentinho, pessoal, para vocês poderem estar explorando de outra forma. Bom, dando continuidade aí, então, né, a nossa TPC, nós temos aí uma frase do Perrinot, né, de sensibilização, né, que eu trouxe aí para sensibilizar. Então, a ideia de reflexão na ação e sobre a ação está ligada à nossa experiência de mundo. É evidente que um ser humano pensa constantemente no que faz, antes, durante e depois da sua ação. Bom, pessoal, de acordo com, né, essa frase, né, esse trecho do Philippe Perrinot, o que vocês conseguem Suza, aguarda um pouquinho porque está travando sua tirar fala. de quais são Susan, Susan, é a Paula. E ação, o que é mais importante? Susan. Susan, você me ouve? É a Paula. Ok. Retoma a fala de Vamos ler novo. os textos. O que é mais importante? Está me ouvindo? Pode falar. Não, todo esse ouvindo. tempo que você estava nesse Ok. slide aí, das questões norteadoras, dessa frase, travou. Se você puder retomar, os professores agradecem. Aham.
Pronto, pessoal, já conseguiram aí pensar? Podem se pronunciar pelo chat. Se algum professor também quiser abrir o microfone para expor suas percepções, fique à vontade. Vamos aguardar aqui a interação de vocês, professores. Alguém arrisca alguma coisa? O que vocês conseguiram entender aí, né? O Perrineau, né, ele vai falar sobre essa ideia de reflexão na ação e sobre a ação, pensando aí que da importância, né, do agir, né, mas antes de tudo, né, é refletir antes de agir, né? Então, assim, isso é importante, porém ele também vai abordar essa questão da importância após, né, a ação, após ter sido realizado algo, né? Então, o refletir o processo que foi, né? Então, ele vai falar até mesmo, nós podemos relacionar essa questão da própria autoavaliação, né? Do nosso trabalho, né? Quantas vezes, né, nós, professores, fazemos uma atividade, né? E essa atividade, ela, por exemplo, traz aí questões que nós achamos, assim, que estão perfeitas, né, que nós elaboramos ali com todo cuidado e carinho, pensando nos alunos, mas que depois, na prática, não ocorreu conforme nós gostaríamos. Então, é muito importante a gente olhar para o que foi, né, e ver o que deu errado, para poder, então, refletir e reformular, né, algumas questões, enfim, algumas práticas para tentar aí auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos. Tudo bem? Alguém aí gostaria de falar alguma coisa? Pode falar. Isso, a professora Digiane colocou refletir sempre, antes, durante e depois. A professora Josiane colocou que a reflexão precisa ser constante na prática profissional. Ótimo, né? Excelente, exatamente, porque toda ação, né, envolve uma reação, então esse processo mesmo precisa ser constante, né? Até mesmo porque o nosso aprendizado, né, como seres humanos, é todos os dias, a todo momento, né? Exatamente, professora, muito obrigada pela contribuição. Continuando, então, aqui os slides, nós temos, então, para auxiliar nisso, segundo Zabala, né, algumas questões da sequência didática, tá? Então, durante a elaboração do seu planejamento, né, ele coloca que é adequado fazer alguns questionamentos, né? E quais são esses questionamentos? Nós temos aí, ó, conteúdos são significativos e funcionais? Podem inferir e são adequados ao nível de desenvolvimento de cada aluno? Adequadas ali em relação às atividades, tá, pessoal? Representam um desafio alcançável para o aluno, quer dizer, levam em conta suas competências atuais e as façam avançar com a ajuda necessária. Esse daqui vocês podem até voltar aí às nossas TPCs anteriores, né, quando nós falamos do estado de fluxo, né, o flow, né, quando nós falamos todo o processo ali das metodologias ativas, né, então, remete aí a essa questão do desafio ser alcançável ou não, do aluno estar no nível ou não adequado para aquele desafio, ok? Envolvem um conflito cognitivo e promovem a atividade mental do aluno?
necessária para que se estabeleça relações entre os novos conteúdos e os conhecimentos prévios. Então, esse link, né, entre o novo e o conhecimento que o aluno já possui é muito importante também, né? Promovem uma atitude favorável, são motivadoras em relação à aprendizagem dos novos conteúdos, estimulam a autoestima e o autoconhecimento, né? Então, principalmente aí, o autoconhecimento, ele está muito vinculado à autoestima, né? Então, é bem bacana quando o aluno consegue se autoconhecer num processo e ele mesmo ir criando modos de aprender, né? Então, e aí favorece também a autoestima, isso é bem bacana, né? Ajuda um aluno Susan, Oi. o professor Marcos coloca, né, no sentido que a reflexão ela é necessária e pertinente ao ser humano, tendo em vista que nós somos falhos, né? E uma ação sem reflexão pode gerar desdobramentos negativos. E até mesmo na sala de aula é necessário uma reflexão, né, do que estará sendo ministrado a esses alunos para que a aula não fique sem sentido, né? Para que não seja uma aula por ela mesma, uma aula vazia. A professora Elaine coloca aqui, ótimos resultados costumam ser o produto de pequenas atitudes e ações de todos os dias, que compõem um processo contínuo de autorreflexão-ação. Muito bom, professor. Isso é realmente isso, né? Essa reflexão uma reflexão errada, né? Uma atividade que nós não colocamos ali de forma adequada. Pessoal, só um instante, porque travou novamente. Eu acho que ela caiu. Só um instante, tá? Que já voltamos. Eu peço desculpas, pessoal, mas hoje a minha internet aqui em casa está bem complicado, né? Ele está caindo bastante a conexão, tá? Mas eu vou aqui agora compartilhar com vocês um vídeo. Está aparecendo, pessoal? Sim, Susan. Obrigada.
Bom, e aí eu vou trazer para vocês aí algumas provocações, né, sobre o vídeo. Deixa eu compartilhar novamente aqui minha tela. Bom, em relação ao vídeo, pessoal, o que ele demonstra? Né, vocês podem pronunciar aí pelo chat, como poderemos explorar este vídeo em uma atividade de meu componente? Em qual ordem poderíamos inseri-lo em uma sequência didática? Então, aí são algumas reflexões para vocês podem escrever no chat novamente. Esses cronômetros aí eu coloquei, estava funcionando no meu computador, mas aqui não está dando certo. Enfim, então, novamente, vocês têm aí 2 minutinhos para responder, porém, não visualizem esse cronômetro, porque ele está voltando e não estava acontecendo isso antes, mas, enfim, são problemas técnicos. Olá, eu posso falar um pouquinho? Pode, Roberval, fica à vontade. Olha, pela quantidade de imagens que apareceu aí, para mim, em qualquer aula de história, sociologia, filosofia, os professores podem segmentar alguma parte dessas informações e colocar para discutir sobre a criatividade humana. Como que o homem é criativo desde o início, não é? Desde antes da escrita até a atualidade, tem a capacidade de criar e destruir, de fazer coisas boas e ruins. Então, são alternativas que você pode explorar. Por exemplo, por que foi jogada a bomba atômica em Hiroshima? O que estava por trás? Qual o interesse? Não é? As pessoas que morreram eram pessoas que também participavam da guerra, foram crianças, foram velhos. Por que isso aconteceu? Não é? Então, há N causas que qualquer professor pode aproveitar para iniciar uma discussão com os alunos e depois aprofundar, não é? Através de diversidade. Isso mesmo, professor. Sim.
Exatamente. Deu uns cortes ao final, professor Reborval. Eu não sei se o senhor já terminou a fala, mas é que estava cortando no finalzinho, né? Eu acredito que tenha, né, concluído a colocação. Exatamente isso, né? A criatividade também, né, humana, a capacidade de criar e destruir e fazer essa reflexão com o aluno. Teve professores que... Tem professores contribuindo no chat também, Paula? Oi, sim, os professores estão concordando com a fala do professor Roberval, muito bem colocado a sua fala e a sua percepção, professor, nesse sentido de o ser humano ter o poder, né, de criar e destruir ao mesmo tempo. Passaram tantas as imagens aqui que eu não havia percebido isso, os professores concordaram, estão concordando com a fala. Despertar interesse dos alunos, e, mais uma vez, concordando com a fala do professor, que foi muito bem colocada. Muito obrigada, Paula. Exatamente. E o impacto, né, que causa muitas vezes, né, o observar essas imagens, né, é uma linha do tempo ali que até choca, né? Então, assim, dá para ser trabalhado de diversas formas. E é exatamente isso. Não existe, na verdade, uma sequência didática pronta, né? Vamos dizer assim, eu vou passar esse vídeo no início de tudo. Né? Não necessariamente, né? Ele pode ser abordado em diversos momentos, né? Vai depender de qual é ali a sua intencionalidade, né, ao mostrar o vídeo, certo? Então, assim, isso nós vamos estar abordando na TPC de hoje, tá, pessoal? Então, muito obrigada, professor Roberval, pela contribuição. Algum outro professor gostaria de abrir o microfone e contribuir também? Fique à vontade. Sim. Então nós vamos ter continuidade. Pode falar. O professor Marcos Delgaldinho colocou aqui no chat assim: a ciência da antropologia, aliada à ciência em si, colabora com a aula, sobre o que o professor Roberval muito bem colocou. A professora Lúcia colocou: eu também acho muito bom esse vídeo para nos mostrar, para mostrar para os alunos o que o homem cria e destrói. Sim, isso, exatamente, né? Colocando aí a questão que nos colocou, a questão do método e a técnica de pesquisa, né? Que essas áreas trazem para nós, né? As ciências sociais em si, as ciências humanas, né? Realmente, né? Elas são muito importantes exatamente para fazer esse processo, né? E isso que a professora nos coloca também, né? Então, são questões aí que para refletir e que contribuem muito para o aprendizado dos nossos alunos. Muito obrigada, professores. Bom, dando continuidade aqui à nossa TPC, nós vamos, então, só explorar um pouquinho aí do Benjamin Bloom, né? Ele foi um psicólogo educacional americano que fez algumas contribuições aí para a classificação dos objetivos educacionais e para a teoria do aprendizado do domínio. Tá? Então, nós vamos estar conhecendo essa teoria, tá? Que é a taxonomia de Bloom. Então, esse termo, taxonomia, é um termo bastante usado em diferentes áreas, né? E segundo a Wikipedia, é a ciência de classificação, denominação e organização de um sistema pré-determinado e que tem como resultante, né, um framework conceitual para discussões, análises ou recuperação de informação. É um instrumento cuja finalidade é auxiliar a identificação e a declaração dos objetivos ligados ao desenvolvimento cognitivo. Então, ele é muito usado aí na área da educação e nós vamos ver os motivos, os porquês. Bom, essa taxonomia de Bloom, o tradicional, ele foi elaborado em 1956, né? E ele tinha como estrutura essa escada, né? Onde vinham com os termos conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Porém, né, ela foi revista, né, no decorrer aí dos processos de ensino e aprendizagem, conforme, né, os teóricos foram estudando, né, o processo, e ela foi reformulada, tá? Então, o princípio, né, era a progressão da complexidade, né,
que foi mantido do simples para o mais complexo, que foi o que nós vimos, né, nas ATPCs anteriores, também de outras teorias, né, do concreto para o abstrato, mas, novamente, foi atribuída aí uma flexibilidade ao conceito cumulativo e dependente de cada categoria, e nós vamos entender isso um pouco mais à frente. Então, nós temos aí, ó, sabe-se que diferentes disciplinas requerem processos cognitivos diferenciados, então não tem como nós fazermos aí um caldeirão e achar que o que deu certo num componente, né, numa disciplina, vai dar certo em outro, não tem como isso, né? Os estilos de aprendizagem possibilitam aos discentes aprenderem melhor num estágio mais elevado e depois serem capazes de entender os anteriores. Isso nós vamos entender também nesse processo. O conceito de metacognição abre espaço para que os alunos transitem livremente pelas subcategorias com o objetivo de melhorar seu autoaprendizado. É o que nós falamos aí da autonomia, né? Do querer aprender por aprender, né? Então, nós vamos estar analisando isso. Então, ela traz aí 3 dimensões propostas na taxonomia, que é o domínio afetivo, que aí nós podemos até colocar o socioemocional, né? O domínio cognitivo, né? Que é o refletir, né? Sobre, envolve a questão aí do intelectual, o domínio psicomotor, que envolve a questão das habilidades de execução de tarefas, tá? Dentro da taxonomia, então, nós temos aí, esta daqui já é a revisada. Olha como ela modificou alguns conceitos. Nós temos aí o conceito, ao invés de conhecimento, o conceito de lembrar, né? E por que lembrar? Ele envolve aí o recordar, a memorização. É aquele conhecimento prévio, né? Um conhecimento aí que o aluno ele adquire ao longo, né, do processo dele de vida, né, nas vivências, ou no que ele já viu em sala de aula, ok? Então, aí nós temos dentro desse lembrar, a capacidade de reconhecer e reproduzir ideias e conteúdos já vistos, né? Então, temos alguns verbos que podem auxiliar nisso, que, por exemplo, nós temos os verbos reconhecer, destacar, citar, indicar, nomear, identificar, tá? Então, esses são verbos que, na hora que nós estamos elaborando uma atividade, podem auxiliar o aluno ali naquela compreensão do que é para ele fazer e em qual processo ali cognitivo que ele está. Esse é o primeiro degrau, né, do nível aí que ele deve ter, né, uma habilidade que não necessariamente é a mais complexa, né, é a habilidade ali do lembrar. Nós temos no segundo degrau o entender, que é aquela questão do reproduzir com as próprias palavras algo, né? Quando o aluno consegue reproduzir um conteúdo com as próprias palavras. Então, isso significa que ele já é capaz aí de pegar uma conexão, né, entre um novo e um conhecimento, já que ele adquiriu previamente, né? Então, nós temos aí como verbos que podem auxiliar ele nesse processo, o interpretar, exemplificar, resumir, classificar, comparar, explicar, distinguir, generalizar, né? Então, assim, até mesmo estabelecer aí também uma conclusão, né? Então, esses são verbos que podem auxiliar no desenvolvimento dessa habilidade, tá bom? Nós temos também aí no terceiro degrau o aplicar, o verbo aplicar. Então, aí, nesse momento, é quando o aluno ele consegue aprender em uma situação familiar ou nova, né? Então, assim, são problemas mais concretos de análise, né? Então, vem aí a questão do interpretar, aplicar, alterar, modificar, ilustrar, empregar e demonstrar. Esses são alguns verbos que podem aí, vocês podem estar utilizando nas atividades, né? Que vão aí direcionar a essa habilidade e o desenvolvimento dela, bom? No quarto degrau, o analisar. Então, ó, vocês percebam que é uma progressão gradativa, né, aí, das complexidades das habilidades, tá? Então, nós temos aí
que é a capacidade, assim, de dividir informações em partes, né, ou interrelacioná-las, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, a análise dos estudantes nesse processo, ela é feita por meio de diferenciação, né? Então, para auxiliar nisso, nós temos os verbos analisar, categorizar, relacionar, distinguir, classificar e diferenciar, tá? Então, esse é o próximo degrau. Nós temos também o avaliar, e esse avaliar, na taxonomia anterior, ela estava por último, ó. Estava por último. Só que mudou. Por que mudou? Porque o avaliar, muitas vezes aqui, é a autoavaliação até mesmo do aluno, ou o aluno avaliar a própria compreensão do tema ali, do julgar, né? Ele vai julgar se aquele pensamento, se aquele contexto que foi vivenciado, né, na história, enfim, se aquilo é realmente o correto ou não, se é o ideal ou não, então ele consegue julgar por si próprio, né? Então, vem aí alguns verbos, né, que é o recomendar, comparar, ponderar, considerar, estabelecer, o próprio verbo avaliar e criticar, julgar e validar, ok? Então, esses são verbos que demonstram aí essa habilidade. Então, é uma capacidade de fazer um juízo de valor sobre algo baseado em critérios qualitativos e quantitativos bem definidos, ok? Nós temos aí o último degrau, né, que é o verbo criar. Então, na taxonomia, né, de Bloom revisada, esse verbo, ele vem aí com a questão de que o aluno, ele possa criar algo novo a partir daquele conhecimento todo que ele teve, né? Então, ele consegue criar atividades, tarefas, planejar, produzir, formular, esquematizar, inventar, desenhar, organizar. Okay? Então, essa seria o degrau, né, os degraus aí das habilidades que os alunos eles poderiam estar desenvolvendo aos poucos, né, nas atividades, enfim, no processo cognitivo dele de aprendizagem. Tudo bem? Aqui é só uma comparação entre o que era, né, a taxonomia original e a taxonomia revisada, tá? Então, nós temos aí como pensamento de ordem superior na revisada, né, o criar, avaliar e analisar, e o de ordem inferior, recordar, compreender, né? Então, ele vai, assim, gradativo aí nas complexidades do processo cognitivo dos nossos estudantes, e até mesmo os nossos próprios, né? Aqui vem uma imagem para facilitar um pouco a compreensão de vocês, né? Vem ali, então, né, na camada inferior, o recordar. Então, foi justamente tudo que eu já falei para vocês, né? Ele lembra conceitos, repete, memorizou alguma coisa e está reproduzindo essa memorização de algo. Perdão. Tem um entender, que é o explicar ideias ou conceitos, né? Então, ele consegue ali descrever, reconhecer, selecionar. O aplicar, que é usar as informações em situações novas, como já dito, né? O analisar, que é fazer as conexões entre as ideias, né? Diferenciar, organizar, relacionar, comparar, né? Que ele tem que analisar uma situação ou outra, um contexto ou outro, uma problemática ou outra e fazer essa diferenciação, né? O avaliar, que é o justificar uma posição ou decisão. Então, ele consegue aí argumentar, defender a sua posição, julgar, né, selecionar, valorar, criticar, né, então, esse já é um domínio ali cognitivo bem mais acima, né, e o último, que é o de criar, que é o planejar, né, organizar, construir, produzir um trabalho novo ou original, e investigar, ok? Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Alguma colocação no chat, Paulo?
Por enquanto não, Souza. Muito obrigada. Bom, então nós vamos trazer aí, né, novamente aqui o currículo paulista, né, os links do currículo, e aqui são já habilidades essenciais do terceiro bimestre do ensino médio, ok, pessoal? Este é o link, que então vão ter as habilidades essenciais, e aqui eu vou trazer para vocês as habilidades essenciais em formas de tabela, tá bom? Então, nós temos aqui em sociologia, ó, reconhecer que a unidade entre todos os seres humanos é o fato de que o homem é um ser cultural. Olha, nós temos um verbo reconhecer. Alguém está com o microfone aberto, ele está fazendo um chiado aqui, eu acho que... Pessoal, só confirmem aí o microfone de vocês. Desculpa aí. Tudo bem, professor, tranquilo, é só para que estava dando uma interferência aqui. Obrigada, viu? Bom, então, ó, nós temos aqui o verbo reconhecer, né, nas habilidades essenciais. E se nós formos voltar, né, na taxonomia, o verbo ele reconhecer, ele está em qual categoria aqui será? Né, que vocês conseguiram aí identificar? Qual dessas camadas aí, o reconhecer? Né, ó, ele vem ali, ó, dentro da camada do explicar ideias ou conceitos, né? Então, ele já vem na segunda camada ali, certo? Então, já é um domínio cognitivo que o aluno tem que ter, que é acima do lembrar. Mas, então, se é um acima do lembrar, eu, como professora, então, se o meu aluno ele ainda não tem o processo cognitivo do lembrar, o que eu preciso fazer com ele numa atividade, então, inicial? Antes do reconhecer. Né? Eu preciso ali fazê-lo lembrar, né? Então, esse processo, essa dinâmica que a gente precisa refletir na hora de construir ali a nossa atividade, o nosso roteiro de estudo, né? Se eu preciso que o meu aluno reconheça, eu preciso antes que ele lembre de algo, como está ali na taxonomia, né? E se ele não lembra, então eu preciso proporcionar a ele algo para lembrar. E aí nós temos diversas formas de fazê-lo lembrar, né? Seja por meio de vídeos, seja por meio de uma charge, seja por meio de uma imagem, né? Seja por meio de uma música, então, textos, né? Então, nós podemos fazer documentos, né, históricos ali, né? Então, uma foto, uma fotografia, então nós podemos utilizar aí, por exemplo, desses artifícios, né? Reconhecer vem novamente ali na segunda habilidade, né? Reconhecer o caráter social e culturalmente construído da humanidade. Depois já vem o compreender, né? O compreender, ele está ali também relacionado já a qual dimensão, né? Então, nós precisamos fazer essa reflexão na hora de fazer ali o nosso roteiro. Ele é bem assim, interessante, na verdade, que façamos isso, né, para que o nosso aluno ali possa estar gradativamente, né, desenvolvendo as habilidades dele, tanto no nível abaixo do básico, quanto depois no nível mais superior, tudo bem? Então, as habilidades essenciais em história, nós temos ali, ó, também reconhecer. Então, vocês vão conseguir aí compreender até mesmo a dinâmica de como vêm as habilidades essenciais dentro dos processos cognitivos, né? Que essas habilidades essenciais, elas vão pegar mais esse processo mesmo inicial ali, né, do processo cognitivo, tá? Então, é para todos os estudantes em todos os níveis, né? Então, nós temos ali a segunda habilidade, né, o reconhecer a importância de valorizar a diversidade. Na primeira, reconhecer a dinâmica de organização dos movimentos sociais, ok? Então, temos o identificar novamente ali, ó, identificar as principais causas e características dos movimentos de migração que caracterizam o processo histórico de ocupação territorial, né? Então, esses questionamentos, essas reflexões aí, ajudam
a nós construirmos aí os nossos roteiros, né, de estudo dos alunos. No segundo série do ensino médio, também temos ali, ó, identificar o trabalho como mediação, compreender os conceitos de fetichismo, de mercadoria e alienação, identificar as transformações no mundo do trabalho e compreender as categorias emprego e desemprego. Dentro do segunda série de História, e olha como está vinculado, porque ó, na segunda série em História, nós temos o identificar o significado e as consequências da divisão do trabalho para o trabalhador, que é uma das habilidades essenciais do terceiro bimestre. Em Sociologia, nós estamos trabalhando com fetichismo da mercadoria e alienação no processo de produção capitalista, divisão social do trabalho, né? Então, sempre ali muito junto, um ali vai complementar o outro, né? Então, nós temos também esse auxílio aí entre os componentes quando foi construído aí o nosso currículo paulista, tá bom? Nós temos aí, nas habilidades essenciais do terceira série do ensino médio, compreender o conceito geral de Estado e suas formas, compreender a organização interna dos poderes. Aí aqui, na terceira série do ensino médio, ele já desenvolve um pouco mais, porque vem compreender e desenvolver noções claras sobre o funcionamento, né? E estabelecer uma reflexão crítica. Já são domínios cognitivos superiores, que é o desenvolver algo e o estabelecer uma reflexão crítica, né? Então, aqui na terceira série, ele já desenvolve mais esses processos cognitivos no estudante, tá? Aqui, em História, nós também temos vinculado a Sociologia aí, né, por exemplo, que pode auxiliar, né, o identificar as principais características do Estado brasileiro em diferentes períodos da República, o estabelecer as relações entre as guerras, né, e os golpes militares, caracterizar os governos, né, instalados no Brasil a partir de 64. Então, ó, também é um domínio cognitivo superior, ó, estabelecer as relações, né? Vocês estão conseguindo entender esse movimento, né, que o nosso currículo paulista faz, junto com os processos cognitivos, e como nós podemos estar desenvolvendo as habilidades num processo gradativo nos nossos roteiros de estudo? Sim, não? Podem se pronunciar. Sim, eu estou compreendendo, sim. Ajuda para a gente não deixar escorregar alguma coisa, né? Porque às vezes você reforça um lado e esquece o outro. Ajuda sim, tá? Sim. Tudo que é para construir e não para destruir é louvável, tá? Muito obrigada, professor Roberto. Exatamente, né, pessoal? Oi. Professores que diz que sim, que estão entendendo. Professora Lúcia Maria colocou que está trabalhando com os alunos do segundo ano o capitalismo, tá? Ótimo, exatamente, né? Então, aí vem toda a questão, né, da alienação, né, desses processos de produção, e exatamente como o professor Berbal nos explicou, é interessante sempre poder estar revisitando, né, esses processos cognitivos para a gente poder compreender o que falta no nosso aluno, o que antes ele não teve, para ele conseguir chegar, por exemplo, no reconhecer. Então, se ele precisa chegar no reconhecer, o que antes ele precisa ter como processo cognitivo desenvolvido? Por exemplo, lembrar, né? Então, sempre, então, tentar fazer essa reflexão aí para poder desenvolver no aluno essas questões. E também despertar o interesse no aluno, né? Porque se ele trava já no começo, não vai para frente, e aí ele não quer mais fazer mais nada, né? Muito obrigada, professores. Bom, nós temos aqui, então, um exemplo de questionamentos em sociologia, até mesmo para fazer os alunos despertar um interesse aí, por exemplo, e até mesmo refletir antes mesmo de alguns temas, né, e de desenvolver algumas habilidades ali, porque está muito na vivência do aluno. Então, por exemplo, o que é estranho na sociedade hoje? Né?
o aluno, mesmo que ele não tenha desenvolvido alguma habilidade anterior, ele vai refletir e ele vai pensar por si só, né? Ó, esse processo já vai desenvolver ali nele até mesmo uma autonomia, né? E uma autoestima, né? Porque não tem certo e errado, é para ele o que é estranho na sociedade hoje, né? Então ele vai estar desenvolvendo isso. Ali, por exemplo, o que define a juventude, né? Chamar os alunos ali para construir e discutir junto essa questão da identidade dos jovens nos tempos atuais, né? Todos vão participar, todos vão, né, se sentir ali interessados. Essas são sugestões, né? A gente pensa, né, que todos iriam participar, porque não tem muito o que é certo e o que é errado, eles vão construir juntos isso, essa reflexão, né? Como surgiu determinada problemática, por que ela persiste, aí já é um processo diferenciado, né? Eu estou aguçando a curiosidade no aluno, eu estou desafiando ele ali a, né, desenvolver a pesquisa, né? Então, ele ir atrás dessas respostas, né? E o que determina as diferenças sociais, né? Porque hoje tem pessoas de uma determinada classe social e outras de outras. Quando começou a surgir isso, né? Então, essas provocações, né, nós falamos, né? Isso é bem bacana para despertar o interesse inicial nos alunos, né? Então, ali colocamos assim, e ter nas técnicas de pesquisa e investigação uma atitude de curiosidade, que leva o aluno a refletir e questionar a realidade social que o cerca, no sentido de superar os preconceitos e o senso comum, através de hábitos de investigação, leitura e escrita. Ok? Então, nós trazemos aí o início ali do módulo de ciências sociais na sociologia, né, no caderno do aluno, ele vem com a importância do trabalho na vida social brasileira. E só para exemplificar para vocês, então, esse processo, por exemplo, será que os demais estudantes de sua turma têm o mesmo entendimento sobre o que é trabalho? E aí ele coloca uma imagem do tripário, né? E depois ele vem com uma outra pergunta embaixo. O que lhe parece? Você consegue enxergar alguma relação entre a imagem e a palavra trabalho? Então, agora eu coloco um questionamento para vocês, professores. Essas duas perguntas, não, né? Essas 4 perguntinhas que nós temos aí, mais essa imagem, elas será que contemplam qual dimensão do processo cognitivo na taxonomia de Bloom? Né? Será que está em qual degrau ali? Podem responder pelo chat, podem abrir o microfone, podem dar suas contribuições. Só para vocês conseguirem entender aí um pouquinho mais essa dinâmica do processo cognitivo. Então, um minutinho aí para vocês, né? Eu vou voltar na taxonomia só para vocês, então, conseguirem visualizar. Então, ó, quando eu lanço uma imagem, quando eu faço aqueles questionamentos, qual camada será que está da taxonomia? Qual degrau? Vou voltar aqui à atividade. Bom, pessoal, então vamos lá.
se eu for, então, pensar nesse quesito aqui, né, que eu estou colocando uma imagem, eu estou, então, tentando fazer ele lembrar de algo, mas não necessariamente eu sei se ele tem esse conhecimento prévio, né? Mas aí eu coloco alguns questionamentos. O que você entende por trabalho? Aí já é ligando ao conhecimento prévio do aluno, né? O lembrar ali, certo? Será que os demais estudantes de sua turma têm o mesmo entendimento sobre o trabalho? Essa já é uma provocação sobre o lembrar, né? Depois, o que lhe parece nessa imagem? Você consegue enxergar alguma relação entre a imagem e a palavra trabalho? São outras provocações aqui, né? Então, ele vem na primeira camada ali do recordar, né? E depois, para isso, ele precisa compreender também o que é a palavra trabalho, de onde vem, como surgiu, os processos de mudança dessa palavra, o que significa esse instrumento, né? O tripalho. Então, assim, tudo isso, né, quando nós vamos montar o roteiro de estudo, nós precisamos analisar. E aí, será que o caderno do aluno traz isso de informação? Né? Será que o meu aluno ele está preparado para essa informação sem o caderno trazer? Né? Então, assim, esses questionamentos. E é óbvio, né, que o caderno do aluno, ele está lá para ser utilizado, porém, nós podemos, e né, até é necessário, muitas vezes, que nós façamos outras atividades, incluindo vídeos, né, sensibilizadores, questionamentos, outras pesquisas, outras fontes, né, para que o aluno possa desenvolver aí de forma mais clara, né, a compreensão dele sobre esse processo, né, e até mesmo para não ficar de forma equivocada. Eu acho que esse é o principal ponto aí, né, tanto em história quanto em sociologia, a questão de... Perdão, gente, alguém está querendo falar alguma coisa? Susan, Pode falar. alguns professores colocaram aqui no chat, o professor Marcos colocou, entendo que primeiro o analisar, para que o aluno associe o que ele já sabe e depois criar sua própria opinião. Professora Maria Cordeiro colocou recordar. Professor Marcelo Fernando, compreender que o trabalho está relacionado com a palavra castigo. E a professora Maria Ivone colocou recordar. Muito bem, pessoal. Ó, então, vocês perceberam que até mesmo, né, em relação a vocês, cada um teve uma visão sobre, né, todos esses questionamentos. Então, dentro dessa visão que vocês tiveram, por exemplo, se eu acho, que nem o Marcos disse, né, que o analisar, ele precisa fazer esse processo de analisar, então, quais são as camadas que vêm antes do analisar que o aluno precisa ter desenvolvido? Né? Então, lembrando que antes do analisar vem o aplicar, o antes do aplicar vem o entender, e o antes do entender vem o lembrar. O aluno ele precisa ter desenvolvido tudo isso, e se ele não desenvolveu, então seria, né, o adequado ali para o processo cognitivo do analisar ser desenvolvido, eu proporcionar esses três processos para o aluno, atividades que contemplem esses três processos anteriores, né? Já para quem colocou não lembrar, ok, então, se o aluno não lembrar, o que eu preciso fazer para ele lembrar? Que é a primeira camada do processo, ok? E depois, né, a outra colocação, perdão, que foi da professora, recordar, né, e que também, né, a Maria Cordeiro também colocou a mesma do professor. Muito bem. Então, ó, esse recordar é a primeira camada. Então, se eu jogo, né, que o aluno precisa recordar de algo, é só, então, eu proporcionar para ele algo para ele fazer esse processo cognitivo, e aí desenvolver os outros processos posteriores, né? Teve outro professor que colocou uma colocação ali. Paula, Oi, Susan. o Denoir, pode ler para mim, fazendo favor? Isso, eu posso ler. Ele colocou assim: para mim é bem claro que foi preciso um movimento organizado para fazer esse objeto. No entanto, faz necessário o estímulo do professor para que eles façam a mesma associação. Isso, muito bem. Né? Esse estímulo que o professor coloca é muito importante, né?
e o cuidado para não desestimular, né? Então, toda a taxonomia, tudo isso que nós estamos mostrando para vocês na TPC de hoje é justamente para isso, para não desestimular os alunos, para tentar engajar mais eles, né, porque nós sabemos que atividades remotas e à distância, nesse processo todo que nós estamos vivenciando é muito complicado. Então, na TPC da semana passada, nós trazemos já uma gamificação, né, os elementos da gamificação com um exemplo para poder dinamizar um pouco mais esse processo. Nós trazemos agora hoje esses verbos, né, a taxonomia de Bloom, para poder, então, também desenvolver aí os roteiros de estudo de forma mais organizada, refletindo sobre essas escadas e essas camadas, né, do processo cognitivo. Muito obrigada, professores, pela colocação, é isso mesmo, né? Então, continuando aqui, deixa eu transitar aqui para vocês, nós temos, depois desenvolvendo uma outra pergunta, né, ó, considere o exemplo, né, ele coloca até o exemplo do castor, né, aí vem com os exemplos dos animais, né, nestes casos o trabalho faz parte da natureza destes animais? Podemos considerar o trabalho como algo natural, inerente aos animais? O trabalho para os animais tem o mesmo significado que tem para os seres humanos? Então, ó, tudo isso para desenvolver no aluno essa curiosidade ou retomar algo também, né, e fazê-lo refletir sobre, né, então, ele vai precisar aqui fazer um outro processo também, né, que vamos ver aqui nas habilidades, no segundo de sociologia, ó, identificar o trabalho como mediação entre o homem e a natureza, né, então ele tem que fazer esse processo de identificar, né, e o identificar, ele vai estar na primeira camada, que é do lembrar, do recordar, tá bom? Vamos voltar aqui. E aí, continuando, né, você consegue perceber essa diferenciação entre o trabalho intelectual e o trabalho físico na sociedade brasileira? Ó, então, ele já está passando um outro processo cognitivo. Você consegue perceber essa diferenciação, né? Ó, então, é a diferença. Eu vou ter que, então, se eu quero encontrar a diferença, eu vou ter que fazer um processo de comparação, né? De análise. Então, aí já vem um outro processo cognitivo, né? Vocês estão conseguindo entender essa dinâmica? Sim. Ok. Obrigada, professores. Bom, então, continuando aqui, só o que diferencia os seres humanos no processo de trabalho, ó, já é um debate, né? Então, ó, debata com seus colegas a respeito de trabalhos caracterizados como femininos e masculinos, pesquise por trabalhos de sociólogos que embasem seu posicionamento. Esse daqui já é um nível superior do processo cognitivo, né? Porque ele vai ter que se posicionar diante do que ele estudou, então, né, nesse processo aí das atividades, e ele vai ter que também fazer esse processo de caracterizar, né, e escrever aí uma redação que sintetize suas ideias, é uma das últimas camadas, né, do processo cognitivo. Então, o criar também, então ele vai ter que avaliar e vai ter que criar as últimas camadas do processo. Tudo bem? Bom, em história, olha só, nós temos essa imagem, nessas duas imagens, né, e que são muito vistas nos livros didáticos até, né, que é a situação de aprendizagem 1 sobre a Revolução Francesa e o período napoleônico, né, e nós temos aí, então, nessas imagens, né, a questão, tem algumas perguntas, né, que vem após as imagens, e essas perguntas, dentre elas está, quais as datas de produção das imagens? O que ele tem que fazer, então, aqui, será? Né? Qual que é o processo cognitivo que ele vai ter que ter desenvolvido ali? Né? Qual foi produzida no período da Revolução Francesa? Então, quando o aluno olha para essas imagens, o que o caderno do aluno ali está querendo que ele desenvolva quando ele olha para as imagens? Né? Qual o processo? Qual camada? Né? Será que pode ser um lembrar? Né? O recordar? Né? Então, assim, isso eu preciso ter claro, né? Se o meu aluno tem desenvolvido aquele aprendizado para poder, então, remeter essas imagens, né? Então, por exemplo, tem alunos que eles conseguem até ir além, né? Que nem essa segunda imagem,
Quando eu vi ela, é óbvio, eu já vi já em vários livros didáticos, mas me remeteu também a um filósofo, que é o Schopenhauer, que ele fala que a vontade é um cego que carrega um aleijado que enxerga. E me remeteu a essa questão das classes sociais, né, do consumismo, né, do proletariado, do trabalhador, ele carrega, né, e aí ele vem com toda essa questão, enfim. Então, o aluno, quando ele tem já muito conhecimento desenvolvido, ele consegue fazer até essas outras conexões com outros componentes, né? Já quando ele não tem, eu preciso com que ele desenvolva isso, né? E aí eu posso trazer vídeos, né, sobre o processo, né, sobre o contexto, né? Então, assim, vai de como o professor consegue desenvolver aí essa habilidade no aluno e direcionado aí a didática também do professor, né? E a sala que vocês têm, né? Porque cada um conhece aí os alunos de vocês, a melhor forma de abordar determinados assuntos, sabe já o que foi trabalhado ou não, muitas vezes, né? Se for aquela turma que, né, nós pegamos, né, desde o fundamental e passa para o ensino médio, né? Então, assim, essa conversa, esse diálogo também é muito interessante entre professores da mesma disciplina, né? Às vezes não fui eu que dei aula para ele no ano anterior, mas eu posso estar vendo com o professor como que aquela sala desenvolvia determinado conteúdo, né? O que faltou ou não desenvolver, né? Ó, no B, observe a imagem 1 e descreva a cena apresentada, né? Então, esse processo de descrever, em qual parte da taxonomia está, né? Que processo cognitivo eu tenho que ter desenvolvido no meu estudante? Né? Então, assim, refletir sobre isso, tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Nós já estamos finalizando a nossa TPC, né? Sabe, eu posso só colocar uma observação sobre essa charge aí? Sim, sim. Olha, dá para a gente também, qualquer professor da área de humanas, trabalhar essa charge, por exemplo, vocês estão vendo que aqui é os mais pobres que carregam nas costas a aristocracia e a nobreza francesa. E se fosse o oposto, perguntasse para os alunos, será que a nobreza os aristocratas gostariam de arcar também com, com a melhoria de qualidade dos pobres? Como que isso poderia ser feito? Será que seria bem respondido? Sabe, a gente fazer uma troca de ir e vir, ver o oposto, não ver só um lado, sabe? Sim, até mesmo para o aluno, né, conseguir desenvolver também esse processo de não olhar só um lado, né, é bem Isso. interessante também isso, né, então, criar possibilidades, né, do refletir no aluno, né, isso é bem bacana, né, dá para ser feito muitos questionamentos ali Nossa, muitos, que muitos, vão, muitos. que vão favorecer isso, né? Quando eu falei do autor de filosofia, que é o Schopenhauer, falando sobre vontade, né, e representação, é um livro dele, mas que não é nem sobre isso necessariamente o livro aborda, mas poderia ser uma conexão possível, poderia ser questionamentos possíveis. Quando o professor Roberval fala essa questão, né, das classes e de olhar também para o outro lado também, né, de tentar fazer essa troca, né, também, né, então, nós poderíamos até pensar, vinculado com a atualidade, no processo das pandemias, né, quando nós estamos vendo as empresas, né, essa questão da importância do trabalhador, né, em relação ao trabalho, né, poderíamos também vincular a isso, né, a atualidade, né, fazer essa reflexão, né, então, assim, são, sim, né, provocações que nós podemos, né, e até devemos fazer aos alunos, né, é muito importante isso, e cada professor conhece a sua sala e tem a sua didática para isso, muito bom. Verdade. E a gente, é verdade, sim, a gente tem que respeitar cada professor com a sua identidade, com a sua postura e jamais recriminar qualquer professor. Se ele não tem, vamos supor, se ele tem alguma dificuldade, nós temos que ajudar e jamais menosprezar, seja quem for, aonde for e como for, não é? Sim, sim, com certeza, né? E até porque a realidade de cada escola é uma, né? Então, a abordagem que eu vou fazer numa sala de aula também vai ser diferente de uma outra sala de aula. Então, tudo isso, na hora de construir o nosso roteiro, na hora de construir as nossas atividades, tem que ser muito bem observado, né? É o que Pernod falava, né? O refletir
na ação, mas, acima de tudo, refletir sobre a ação, né? Muito bem, professores. Bom, nós estamos finalizando a nossa TPC de hoje, então deixa eu só mostrar para vocês as referências bibliográficas. Eu vou perguntar se algum professor quer fazer mais alguma colocação, falar algo sobre tudo que nós vimos hoje. Pode abrir o microfone, pode se posicionar, né? Esses são referências bibliográficas que nós utilizamos para a TPC de hoje. Caso vocês tenham interesse em estar lendo mais, né, podem estar acessando, né, eles têm disponível, né, na internet, né, os PDFs, e esse daqui é o nosso formulário de avaliação em presença. Eu vou pedir, nós vamos colocar no chat também. Paula, você pode incluir o link no chat para nós, fazendo um favor? Sim, Susan. Obrigada. Sim. Pessoal, alguma dúvida, alguma outra colocação? Se for demorado digitar, né, vocês podem abrir o microfone e falar, fica mais rápido, né? Marcos, obrigada, né? Obrigada pelo elogio. Bom, eu só tenho a agradecer por mais um dia de trabalho. Que vocês continuem assim, com essa vontade, com esse ímpeto nesse período de pandemia que não é fácil. Não é fácil conquistar professor, não é fácil conquistar aluno, tem que ter uma paciência enorme. Mas é através da paciência que a gente vai construindo alguma coisa, né? Fiquem com Deus. Muito obrigada, professor Roberval, também. Pessoal, nós tentamos o máximo possível auxiliá-los, até porque, se não for isso, o nosso trabalho de PCNP, né, não tem tanta, assim, não tem como, né, nós estamos aqui para isso, né, para vocês, para a escola, então, nós tentamos, por isso que nós pedimos sempre sugestões também nos formulários, porque nós vamos tentar sempre o máximo possível auxiliá-los, tá? Nós estamos aqui para isso, para vocês, para a escola. Ok? Muito obrigada, eu agradeço novamente a participação de todos vocês, e até a nossa próxima TPC, né? E tenho aí um ótimo restante de dia, até breve. Tchau, tchau, pessoal. Susan. Pode falar, Paula. O professor colocou aqui que o formulário, você conseguiu abrir o formulário? Ele está falando que o formulário de ATPC de Ciências Humanas, componente de Sociologia, não aceita mais respostas. Não, já vou abrir aqui o link para vocês. Verifica aí. Pronto, já está aberto, tá? Isso. Aí vocês podem estar acessando, lembrando que tentem acessar e responder no dia ainda de hoje, tá? Porque nós fechamos o formulário, ok? Então, não esqueçam, já termina o TPC, já vai, responde, ou já, caso não deu, tá travando o computador, deixa um lembrete, né, para não esquecer, tá bom, pessoal? Qualquer coisa também, aí, caso houve algum problema, a internet não voltou mais, contata o PC da escola de vocês, nos comunicando e nós inserimos aí o nome de vocês. Mas, tentem acessar, tá, o formulário ainda hoje, ok? Muito obrigada pela atenção e até a próxima TPC. Tchau, tchau.